Tem uma frase do Max Lucado que eu amo, já citei pelo menos umas 200 vezes. Eu acho que eu já citei tanto que em algum momento ele vai passar para mim a autoria dessa frase. Talvez nem ele se lembre de ter falado isso. Quem sabe em algum momento Deus conecte a gente e no almoço eu fale sobre, e ele fala, muito boa essa frase. Vou falar para ele, pode usar no seu livro. Ele diz, se olharmos para os nossos gigantes, tropeçaremos. Mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes tropeçarão. A sua perspectiva, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Sua perspectiva define muito a respeito da sua visão de mundo. Você vai para o aeroporto, você olha de perto no embarque, o avião é gigante. Você olha depois que ele decola, o avião é minúsculo. Você olha depois que ele está bem distante, ele é quase imperceptível. Ele é grande ou pequeno, dependendo do lugar que a gente olha para ele. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Assim são os nossos gigantes, e assim é o nosso Deus. Se você se inclina para olhar para os seus problemas mais do que você se inclina para olhar para as suas promessas, os seus problemas parecerão mais poderosos do que as suas promessas. Você quer um exemplo disso? Começamos os nossos dias muitas vezes acessando os noticiários, mas poucas vezes acessando um devocional. A gente ouve o que a notícia do dia fala, mas a gente não acessa o que a boa notícia já falou há milhares de anos atrás. Então o jornalista diz, existe um caos hoje na nação, mas a palavra de Deus está dizendo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Se eu só olho o noticiário e eu nunca olho a palavra de Deus, os problemas de hoje vão parecer mais poderosos do que as promessas de ontem. Alguém está comigo? Pastor, então você está dizendo que eu tenho que me alienar? Não, não é isso. Guarda isso aqui. Mas você tem que definir bem o lugar de influência que cada coisa tem. Bill Johnson diz que a fé não é a negligência do problema, mas é não dar ao problema um lugar de influência dentro da nossa história. O problema continua sendo problema, mas ele não define o que eu vou viver. A doença continua sendo doença, mas ela não é a palavra final sobre a minha vida. A crise continua sendo crise, mas eu sei que os pensamentos que Deus tem a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Então, irmão, o povo de Deus não deve ser alienado. Mas vivemos só olhando para os problemas e não para as promessas já é uma forma de alienação. Já ouviu falar de alienação parental? É quando um dos pais gera uma influência sobre o filho a ponto de deturpar coisas. A gente acreditou e a gente comprou isso. Guarda isso aqui em nome de Jesus. O mundo criou uma mentira de que sermos crentes, sermos povo de Deus, isso é uma alienação. Mas se existe uma alienação de verdade, é você estar dentro da casa de Deus e não pensar como um homem de Deus, e não se mover como um filho de Deus, e não acessar a herança de Deus, e não viver as promessas de Deus, porque você, eu vou botar entre aspas, mudou de lado, mas continua olhando para fora. Você faz parte de um reino eterno, mas continua se movendo por um reino passageiro. Você faz parte de um povo eleito, mas você continua olhando para fora a partir de uma perspectiva natural. Irmão, olha para mim, alguém está recebendo algo de Deus aqui? Não faz sentido estarmos debaixo de uma nova aliança, mas nos movemos como se estivéssemos na antiga aliança. Você está debaixo de uma nova aliança. E o que essa nova aliança te tornou? Te tornou mais do que vencedor. Te tornou rei e sacerdote. Você ministra diante de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Você carrega a vida de Deus. Você fala em nome de Deus. Você liga e desliga na terra e nos céus. Você profetiza, libera palavras e elas se cumprem. Você toca enfermos e eles são curados. Você ora por cativos e eles são libertos. A palavra de Deus diz, o Senhor me ungiu para anunciar o seu ano aceitável. O que era o ano aceitável do Senhor? Era o jubileu, quando 7 ciclos de 7 anos se completavam, todos os escravos eram libertos, todas as dívidas eram perdoadas e todas as terras voltavam para o seu dono de origem. O que a palavra está dizendo é, o Senhor nos ungiu para declarar aos cativos a liberdade, a sua dívida foi paga, as algemas foram quebradas, você não é mais cativo, as cadeias se romperam. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Qual é a boa notícia que nós temos para os enfermos? Isaías 53
33 declara: certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As terras voltam ao lugar de origem, aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a sua propriedade. Ei, eu vim aqui debaixo da unção do Senhor nessa manhã para declarar que o ano aceitável dele já está estabelecido. Não há condenação, não há julgo, não há peso, não há juízo, não há correntes ou cadeias, não há principados ou potestades, não há anjos ou demônios, não há nada nos céus ou debaixo dos céus, não há nada na terra ou debaixo da terra, não há nada no presente nem no porvir, não há altura nem profundidade, não há nada na criação capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Ele é um Deus forte, fala comigo, Ele é um Deus forte. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é auxílio presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e ela não será abalada. Deus vem no seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas Ele ergue a sua voz e toda a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, o que a palavra diz a respeito de Jesus? Me fala um pouco mais, talvez seja novo para alguém, ou talvez alguém aqui tenha esquecido. Eu não lembro quem é o autor, mas tem um autor francês que ele dizia que nada do que a gente fale no púlpito é algo novo. A nossa função é só relembrar aquilo que a gente jamais poderia esquecer. Talvez para alguém aqui o que eu vou falar você já sabia, mas se esqueceu. Talvez era um conhecimento que você tinha e se esvaiu. Talvez era uma convicção que você carregava e ela se perdeu. Eu não sei se é novo para você ou se Deus está relembrando você, mas eu quero liberar sobre você o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Você está comigo? Diga amém. Mateus 28:18 diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra. A palavra de Deus diz que por meio dele tudo que existe veio à existência. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. A palavra de Deus também diz que é por ele que são mantidas todas as coisas. Hebreus 1:3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz que Ele tem as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1:18 diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu vou lembrar para alguém aqui, você vai celebrar no seu lugar. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Colossenses 2:15 que Ele despojou as autoridades e poderes malignos, fazendo de todos eles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A palavra de Deus também diz que a morte não pôde retê-lo. Deus o ressuscitou dos mortos, Atos 2:24. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Recebe isso em nome de Jesus. Todo laço de morte, tudo que te paralisava, tudo que te amedrontava, sejam pensamentos de morte, sejam palavras de morte, ou seja a morte sobre aquilo que Deus te entregou. Talvez sonhos que parecem mortos aos seus olhos, talvez projetos que parecem mortos aos seus olhos, talvez promessas que foram esquecidas. Eu vim aqui nessa manhã, debaixo do nome poderoso de Jesus, declarar que voltem
a viver. Vale de ossos secos, voltem a viver. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. A Bíblia diz que ele foi exaltado por Deus. Filipenses 2,9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz que ele reinará e que todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15:24 diz: então virá o fim. E quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo. Você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.